Agora vamos aprender sobre o módulo de trigger, nosso último módulo. Mas para que serve o trigger? Neste caso, a melhor maneira de entender é ver a imagem. Como podemos ver, há superposição de imagens na tela do osciloscópio. A imagem não fica parada. Dessa maneira, é impossível, por exemplo, saber sua frequência. Para resolver esse problema, usamos o trigger. Basicamente, o trigger é um conjunto de botões ou ferramentas que permite estabilizar a onda na tela para que possamos analisá-la. Podemos ver na tela um painel de trigger de um osciloscópio analógico e também de um osciloscópio digital. São diferentes entre si, mas executam as mesmas funções. Tecnicamente, o trigger permite ajustar a base de tempo de forma que uma varredura se inicie no mesmo ponto de um ciclo. A tradução de trigger pode ser algo como gatilho ou disparo, em português. É muito importante conhecer os tipos básicos de trigger. Normalmente, existem dois modos básicos de trigger, automático e normal. Além disso, é possível escolher se o trigger será feito pela borda positiva ou negativa. Modo automático ou simplesmente auto. Este modo de disparo permite que o osciloscópio adquira uma forma de onda, mesmo quando não detecta essa condição. Modo normal. Permite que o osciloscópio adquira uma forma de onda somente quando é acionado por este modo. Além disso, no osciloscópio, podemos escolher por qual transição de borda, slope em inglês, será feito o trigger. Transição positiva de borda. A onda será disparada na subida do sinal. Transição negativa da borda. A onda será disparada na descida do sinal. Além das funções analisadas até aqui, para obtermos uma estabilização da onda, é fundamental escolhermos a onda principal ou de referência. Isso é feito através da opção Source, fonte ou origem em português, numa tradução técnica. Para entender melhor, imagine duas ou mais ondas no osciloscópio. Qual será a principal delas? Se não escolhermos a onda correta em Source, é provável que não se consiga estabilizar as ondas no osciloscópio. Atualmente, com osciloscópios digitais, o trabalho ficou bem mais fácil, pois a maioria deles tem um botão alto que normalmente faz todo o trabalho de estabilizar a onda automaticamente. Essas são as nomenclaturas básicas usadas nos osciloscópios, porém, esses nomes podem mudar de um osciloscópio para o outro. E, além disso, pode haver mais ou menos opções de trigger do que as mencionadas em alguns osciloscópios. Para termos uma noção melhor, vamos analisar essas funções em dois osciloscópios diferentes, um analógico e outro digital, como está sendo mostrado no vídeo. No osciloscópio analógico, há um conjunto bem completo de botões, o que permite fazer o trigger mesmo em situações em que é difícil obter a estabilidade da onda. O trigger para os modos automático, normal, assim como as transições de borda, tem controles específicos para cada função. O mesmo para Source, como vimos. Há ainda outras configurações mais específicas, como trigger para sinal de TV, entre outros. No osciloscópio digital mostrado, há um botão principal chamado menu, que permite obter várias opções. Estas opções serão acessadas por outros botões demarcados pelo retângulo em vermelho, como mostrado. Assim, obtermos o trigger para as diversas funções é possível. Vamos usar o módulo de trigger no osciloscópio virtual. Há somente duas opções, on, ligado, e off, desligado. Um número inferior ao que acabamos de analisar. Será que somente estas duas opções funcionam em um osciloscópio real? Vamos ligar o osciloscópio e depois o gerador de funções. Vemos que a onda quadrada na tela está estabilizada, ou no jargão técnico está parada ou trigada. A mesma coisa acontece quando selecionamos a onda senoidal ou triangular. Quando selecionamos off, simplesmente desligamos o trigger. Na verdade, em vez de trigger está escrito no osciloscópio sweep, que poderia ser traduzido como varredura, o que não é necessariamente o mesmo que trigger. Mesmo alterando a frequência, a onda continua estabilizada. Portanto, todas as ondas neste osciloscópio estão paradas, independente do trigger. Então, respondendo à pergunta anterior, somente essas opções não funcionariam em um osciloscópio real. Como o oscilador virtual anterior não atendeu às nossas necessidades,
vamos usar o osciloscópio de um simulador de circuito eletrônico, como mostrado. Na tela temos um simulador eletrônico com um circuito oscilador. Osciladores são circuitos eletrônicos que produzem uma forma de onda repetitiva. No nosso caso, é composto por duas bobinas e um capacitor, além de um transistor que serve para aumentar o sinal de saída, que por sua vez está ligado ao canal 1 do osciloscópio. Quando ativamos o oscilador, ele gera um sinal mostrado na tela do osciloscópio, que, como vemos, não está estabilizado. Ao se clicar em Expand, temos um acesso a um osciloscópio virtual. Na parte de baixo, temos as opções de trigger. Como o canal ligado é o número 1 em amarelo, temos que escolher a coluna de trigger correspondente em amarelo. Há duas opções principais: alto, que ao ser marcado não estabilizou a onda, e trigger, que quando selecionado estabilizou ou parou esse sinal. Agora vamos analisar os três módulos aprendidos, amplitude, tensão e trigger, em um mesmo circuito eletrônico para termos uma visão geral de como é na prática. Vamos continuar usando o mesmo simulador, agora com um circuito retificador de onda completa. A fonte geradora de sinal gera uma onda senoidal de 60 Hz. Essa onda é retificada pelo conjunto de diodos e o ripple, atenuado pelo capacitor. As saídas estão ligadas a três canais do osciloscópio. Canal 1, em amarelo, a entrada do sinal. Canal 2, em cinza claro, o sinal de saída do transformador. Canal 3, em laranja, o sinal de saída. Quando ligamos o circuito, três formas de onda aparecem no osciloscópio. Cada cor corresponde a uma entrada de sinal que vem do circuito. Vamos analisar tudo isso com detalhes. Como funciona na prática? O circuito eletrônico é mostrado. Clicamos em Expand. Agora selecionamos Track igual a 4. Isso permite separar as ondas, como estamos verificando. Observe duas coisas importantes. Primeiro, quando paro a seta do mouse em um ponto da onda, de qualquer das ondas, aparecem os valores de amplitude para todas as ondas mostradas pelas suas cores, naquele ponto. É o mesmo valor em qualquer onda. Segundo, a referência 0 V para cada onda é a linha tracejada com marcações. Continuando, como o canal 1 em amarelo está selecionado, vamos girar os botões. Volt Division, divisão de tensão. Temos 20 volts por divisão, o que dá 120 volts pico a pico. A tensão mostrada com o mouse é de menos 60 volts a mais 60 volts, totalizando os 120 volts. Agora gire o botão. Para o lado aumenta a onda e para o outro diminui. Digite 10 volts. Como diminuímos a tensão por divisão, a onda aumenta. Conte e confira. É claro que se posicionarmos o mouse em qualquer parte da onda, o valor é o mesmo, independente de girarmos o botão ou do valor digitado. Volts Position, posição do traço na vertical. Ao girarmos o botão, a onda senoidal sobe ou desce, offset, lembra? Ou então digite um valor, acontece o mesmo. Time Position, posição do traço na horizontal. A onda se desloca para a esquerda ou direita. Idem quando se digita um valor. Selecionando outro canal. Quando selecionamos o canal 3, por exemplo, mudanças acontecem somente para esse canal, e assim sucessivamente para cada canal. Quando colocamos em All, todos em português, a referência é para todos os canais ao mesmo tempo, e a cor mostrada agora fica em branco. Finalmente, vamos para o módulo de trigger.
Mas antes de continuarmos, vamos fazer uma observação muito importante. Nos módulos de amplitude e tempo, que já vimos, tanto nos osciloscópios virtuais quanto nos osciloscópios reais, as designações ou nomes usados costumam ser os mesmos. Mas no módulo de trigger, os nomes podem ser bem diferentes entre osciloscópios reais e virtuais. Por isso, vamos dar uma olhada rápida a respeito. No osciloscópio que estamos usando agora, há 3 designações para o módulo de trigger: alto, de automático, hide, de esconder em português, e trigger, aqui sendo usado como equivalente à função normal que aprendemos anteriormente. Já no osciloscópio virtual anterior, tínhamos somente on e off. Além disso, outros osciloscópios virtuais podem usar nomes diferentes para uma mesma função. Tudo isso pode causar certa confusão a respeito. Então, o que deveríamos fazer? Tenha em mente que o que queremos é a onda estabilizada. Além disso, você pode clicar à vontade nas opções de trigger até parar a onda, que não estraga nada. Faça isso e lembre-se, o importante neste caso não são os nomes empregados, mas as funções que eles executam. Voltando à prática, como alteramos anteriormente os valores de amplitude e posicionamento das ondas para testes, vamos reconfigurar esses valores. Coloque Time Division igual a 5 milissegundos, Time Position igual a 0 segundos, Volts por divisão igual a 20 volts e Volt Position igual a 0 volts. Vamos também configurar Track para 1, com as formas de onda todas superpostas. No módulo de Trigger, temos os círculos com cores amarelo, cinza, laranja e verde, este último não usado. E à direita, 3 círculos em branco. Quando marcados, estes 3 círculos em branco desabilitam os demais, por isso vamos selecioná-los. Porém, antes de prosseguir, temos que fazer uma análise. Essa análise é muito importante quando usamos um osciloscópio no dia a dia. Temos 3 sinais nos canais 1, 2 e 3. Qual destes sinais vamos usar como principal ou referência? Isto é, uma escolha importante para estabilizar a onda através do trigger. Na realidade, o que queremos saber é como a saída, canal 3, se comporta em relação à entrada, canal 1. Após essa análise, o canal principal será o canal 1, onde tudo começa, que está em amarelo. É nesse canal que usaremos a função trigger. Os demais canais podem não estabilizar a onda. Vamos testar isso? Todos os canais estão desmarcados. Agora, vamos começar pela função alto, selecionando o canal 1, círculo em amarelo. A onda continua correndo na tela. Vamos desmarcar, clique em branco, e depois marque trigger. A onda estabilizou, e era exatamente isso que queríamos. Neste caso, somente a opção trigger ou normal funcionou, o que permitirá analisar em detalhes as demais ondas. Interessante que o valor de tensão por divisão passou de 20 volts para 12, mas isso não alterou em absolutamente nada, qualquer valor continua igual a antes. E pelo contrário, até melhorou, pois as ondas ficaram maiores, tornando mais fácil analisá-las. Antes de terminar, faça o seguinte, acompanhe pelo vídeo. Selecione o canal 3 em laranja, digite 4 volts, veja a oscilação Ripple. Quanto maior o valor do capacitor, menor será essa oscilação e, na prática, o que queremos é uma fonte de alimentação para ser usada no dia a dia com quase nenhuma oscilação ou Ripple. Como fazer isso? Ou seja, projetar uma fonte para ser usada na bancada para testes? Quer saber como? Visite o nosso site saber360.com.br e aprenda em detalhes a teoria e prática sobre circuitos retificadores de onda e veja os vídeos a respeito.